Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui, nos encontrarmos nesse sétimo dia, neste propósito, nessa jornada, acampados na presença de Deus. E que toda palavra que venha se revelar nestes dias, e principalmente o dia de hoje, em que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco sobre intensidade da nossa busca, venha permear, preencher nossos corações e que nós venhamos alcançar o que nós desejamos em Deus e que nós venhamos receber de Deus essa resposta. Nos Salmos, nós iniciamos hoje, de número 9, o versículo 10 diz assim: os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, os que conhecem a Deus, os que conhecem o Senhor, confiam em ti. Então, que mais e mais pessoas venham te conhecer, Senhor. Por quê? Porque jamais vão se sentir abandonados, assim como eu e você, nessa busca não nos sentimos abandonados. Mas o tema de hoje é intensidade. E lembrando que para qualquer situação, qualquer área da nossa vida, a intensidade do treinamento para esta situação, para esta busca, determinará a velocidade com que se chega ao objetivo. Qual é a intensidade que se chega ao objetivo? A intensidade da busca em Deus, porque nós confiamos em Deus e Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sem resposta. Então nós temos isso para conosco, porque tudo em nossa vida, para alcançarmos os resultados desejados, é necessária intensidade. Quando Jesus escreve em determinadas situações, ou em todas, vamos dizer, ele sempre se refere de alguma forma sobre a intensidade da oração, a intensidade da busca, a intensidade de entrega, a intensidade de crer em Deus, a intensidade da nossa fé. Então a gente vê que nas entrelinhas existe essa intenção, existe essa palavra, existe essa ação. Com que intensidade? Então, nós vemos que lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: tu suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Vemos que ele diz assim, tu aceitastes provas, diz o Senhor, por causa do meu nome. Tu aceitastes provas porque você confia em mim, porque você me busca. Tu aceitas as provas e também não te deixastes esmorecer. É isso que ele espera de nós. Então aqui entra a intensidade. Seja intenso, seja fervoroso, seja fiel nessa busca, não esmoreça, porque as provas que eu e você estamos suportando, elas vão nos fortalecer e vão fazer com que nós venhamos de alguma forma buscar essa intensidade, como o apóstolo diz: quando sois fracos, então sois fortes, porque quando nós somos fracos entra o poder de Deus, e quando entra o poder de Deus, ele nos faz sermos fortes, incessantes e perseverantes na busca. Então nós podemos, na verdade, entender dessa forma. Podemos estar realizando tantas coisas, podemos ao mesmo tempo querer fazer muitas coisas, mas a intensidade de todas essas ações e todas essas atitudes é que vai determinar como você vai chegar lá, como chegaremos e de que forma chegaremos. Porque Deus quer perfeito para nós, Deus é perfeito, Ele quer as coisas perfeitas, as coisas plenas. Então a nossa intensidade, ela vai proclamar uma fé que vai determinar a nossa chegada, a nossa busca, a nossa vitória, a superação sobre essa determinada situação. Então, se a gente for ver Jesus quando diz assim, perguntam para ele: mestre, qual é o primeiro e grande mandamento na lei? Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Vê que Jesus aqui está falando em intensidade. Jesus está dizendo assim: amarás, Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Então, todo o coração, toda a alma, todo entendimento.
Aí está a intensidade do amor a Deus. Essa intensidade vai nos aproximar de Deus. Essa intensidade vai operar em nós um tempo a sós de busca desse Deus. Então, assim é o amor com intensidade, com todo o teu coração, alma e entendimento, porque Deus não diminui. Olha só como ele é maravilhoso, a gente já tem falado algo sobre isso. Deus não diminui o padrão de entrega. Então nós não podemos diminuir o nosso padrão de entrega a Deus, o nosso padrão de entrega para com Deus e todas as coisas é um padrão alto, um padrão intenso, um padrão pleno. É isso que ele diz para nós. Então nós temos que entender com que intensidade nós amamos a Deus, com que intensidade nós cremos em Deus e com que intensidade nós buscamos a Deus. Porque ele não diminui o padrão de entrega para nós, ele é perfeito. Então nós lembramos de uma passagem bíblica em que Jesus encontra um jovem rico naquela parábola e o que Jesus ouve? Ele entende que o padrão de entrega que ele tinha pedido para aquele jovem rico não aconteceu. Ele vira as costas e vai embora. Jesus não diminuiu o seu padrão para com aquele jovem, deixou o jovem ir embora, porque o padrão do jovem estava nas coisas, e o padrão dos jovens não estava em Jesus, não estava no caminho de Jesus, em seguir, sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí Jesus diz, larga tudo que tu tens e segue-me. Não que Jesus diz isso para mim, para ti, porque ele sabe que tudo que nós precisamos hoje, precisamos viver, ele estava testando aquele jovem. Ele estava querendo entender a intenção do coração, o padrão de entrega daquele jovem. Se ele dissesse prontamente, Jesus teria uma resposta para ele da mesma forma. Só que a intenção do coração fez com que Jesus liberasse aquele jovem para ir embora. Por quê? Porque Jesus sabe onde você pode chegar. Jesus sabe onde aquele jovem podia chegar. Não é por causa dele, mas é por causa de você. Assim como era por causa daquele jovem, assim é por causa de mim e de você. Um treinador, o que ele faz? Ele exige o máximo dos jovens, ele exige um treinamento intensivo dos jovens, dos jogadores. Por quê? Porque ele sabe até onde cada jogador pode ir. Ele sabe a intensidade do treinamento para cada jogador. Então o treinador também, ele não diminui o padrão para o sucesso da equipe. Da mesma forma, Jesus não diminui o padrão por amor a mim e a você. Ele continua insistindo, ele continua pedindo esta intensidade de entrega, de doação, de amor, porque ele quer ter uma entrega intensa para ti. Deus, onde está no teu coração? Como Deus está em nossos corações? Com que intensidade ele habita os nossos corações? Essa é a pergunta que fica para hoje, essa é a pergunta que fica para esse dia. Um outro exemplo que nós temos também se encontra lá no livro de Reis, né, a primeira Reis, na verdade, segunda Reis, capítulo 13, fala assim, disse ainda o Senhor, toma as flechas. Ele tomou as flechas. Segunda Reis, capítulo 13. Você pode ler, é muito linda essa passagem, ela é muito longa para ficar citando. Então disse o rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, o profeta, se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então ferirás os círios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os círios, de acordo com as 3 flechas que você lançou, assim 3 vezes você ferirás os círios. Aquele povo de Israel naquele momento venceria os círios por 3 vezes. A intensidade deste homem na fé do profeta, em que o profeta havia falado para ele, foi de acordo com a sua intensidade, com a sua determinação. Então nós ainda podemos também um outro exemplo, lembrar de Jairo.
Jairo, ele vai atrás de Jesus e insiste até as últimas forças quando o avisam de que sua filha tinha perdido a vida. Até aquele momento, ele puxava Jesus. Até aquele momento, ele clamava por Jesus com intensidade. Ele buscava Jesus com intensidade. Mas depois, quem puxa Jairo, depois quem busca Jairo e traz para a realidade, traz para o milagre, é Jesus que puxava Jairo. Para quê? Porque Jesus queria que ele viesse a viver o milagre. Jesus queria que ele viesse a receber este milagre. E então nós vemos assim que o que Jairo deve ter ouvido em sua casa? Ele deve ter ouvido assim da sua família, da esposa, né, dos parentes. Que coisa maravilhosa! Você foi tão intenso na tua fé, você foi intenso na sua busca, você foi intenso em crer que Jesus estava passando e que ele iria te ouvir. Você não desistiu, você trouxe Jesus para a nossa casa. Agora nossa filha está viva e tudo isso por causa da sua intensidade na busca. Amados, a nossa intensidade, ela gera milagres, a nossa intensidade, ela gera uma busca genuína em Deus. Aí você pode dizer, sim, mas tantas coisas que a gente viu e vê. Sim, isso nem eu e nem você podemos julgar, porque Deus mesmo diz na sua palavra que há muitos mistérios em que eu e você não entendemos e não compreendemos na palavra. E é nesses mistérios que às vezes eu e você, eu procuro não me perder, mas que a gente pode vir a tropeçar, vir a cair, porque tem mistérios que nós não entendemos. Nós sabemos que a primeira verdadeira e perfeita vontade é de Deus. Mas Deus, primeiramente, Ele olha para a intensidade da minha e tua busca em Deus, no tempo a sós com Deus, na intimidade com Deus. E essa busca, ela nos liga com Deus, ela nos liga com resposta de Deus. Essa busca toca o coração de Deus, porque é uma busca intensa, genuína. E Jairo teve essa busca. E ele sabia que Jesus estava passando e ele foi buscar. E ele ouviu, com certeza, isso da sua família. Então, nós lemos também lá no livro de Mateus que desde os dias de João Batista, nós temos que entender, né, em Mateus capítulo 11, que diz que desde os dias de João Batista se fala isso, que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Olha só que lindo, o reino de Deus é tomado por esforço. Aqui entra a palavra intensidade. O reino de Deus é tomado pela nossa intensidade da busca, da fé, da certeza de que, agindo assim, nós nos apoderaremos dele, nós teremos acesso a este reino. E Deus quer estabelecer em nossos corações esta intensidade, este esforço, esta certeza de que assim nós vamos nos apoderar do reino de Deus. E o grande desejo de Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo hoje, é estabelecer o reino de Deus na terra. Então, nós já começamos aqui a nos apoderar do reino de Deus. Aqueles que creem buscam a Deus verdadeiramente, sabendo que Ele responde para aqueles que confiam, Ele jamais abandona. Então, nós temos acesso a esse reino de Deus aqui na terra, desde agora. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus. Por isso que o Espírito Santo ficou, para que fosse estabelecido esse reino, para que nós não ficássemos só, para que nós não ficássemos sem resposta, sem direção, sem conforto, sem consolo. Por isso que nós precisamos buscar com essa intensidade. E Deus olha para mim e para você, no meu e seu coração. Que intensidade de amor Ele encontra no meu e no seu coração. Que intensidade de busca. Nessa intensidade está o bem ou o mal. Nessa intensidade está a vida ou a morte. E nessa intensidade nós precisamos buscar a Deus para vivermos os benefícios de Deus, vivermos a alegria de Deus. Deus quer o seu povo alegre, por isso que um dos frutos do Espírito é a alegria. Eu gosto de falar sobre isso porque nós temos um Espírito Santo que nos enche de alegria.
Então, não esquecemos que nós precisamos entender que nós temos um Deus que Ele determina para nós uma intensidade de busca genuína, perfeita, fiel, assim como perfeito, genuíno e fiel Ele é para conosco, para que nós já vivamos aqui na terra o padrão dos céus. Porque o padrão dos céus, ele é requerido com esforço, com intensidade de busca. Então, independente do que você esteja vivendo, lembre que há um Deus que te busca nessa intensidade, que busca em ti, e com intensidade Ele te responde, e com intensidade de amor Ele te ama e te abraça, e com intensidade Ele te cuida e te protege. E nessa proteção para conosco, e nesse cuidado, está seu amor, está sua resposta. Ele jamais vai nos abandonar. Nós vamos encerrar hoje com os Salmos de número 3, versículo 3, em que diz assim: mas tu, Senhor, o salmista diz, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Então, não se diminua, não se sinta humilhado, não se sinta desprezado, não se sinta... E essas palavras são todas palavras negativas que não provêm do trono da graça de Deus para a tua vida. Erga a sua cabeça, Deus é meu escudo, Ele protege, Ele é a nossa glória, Ele que nos faz andar soberanamente. É isso que Ele quer para mim e para você. Descanse nos braços do Senhor, descanse nessa glória de Deus. Eu tenho sempre para comigo que a glória de Deus é a nossa retaguarda, é aquela que nos mantém, e o escudo do Senhor está à nossa frente. O escudo é aquele que nos protege, o escudo é como se Ele estivesse refletindo toda a sua glória à nossa frente, e essa glória, essa majestade protege a mim e você. Pai, em nome de Jesus, nesse dia de hoje nós te buscamos com intensidade de coração. Pai, em nome de Jesus, o mais profundo do nosso ser nós te buscamos. Pai, em nome de Jesus, com toda essa intensidade nós buscamos a Ti. Em nome de Jesus nós te buscamos, porque nós cremos que os que te buscam, os que confiam em Ti, o Senhor não abandona. E nós te buscamos para a cura, e nós te buscamos para a vitória, e nós te buscamos para a porta de emprego, e nós te buscamos para que o Senhor venha nos fazer andar soberanamente. Tira todas as palavras negativas das nossas vidas, tira todas as palavras que nos diminuem, nos engrandece hoje, Deus, com a Tua glória, com o Teu amor, com o Teu poder. E nós nos queremos, Pai, já aqui na terra, nos apoderar intensamente das coisas do Teu reino. E as coisas do Teu reino, o nosso esforço intenso é cheio de alegria, é cheio de busca, que nós venhamos olhar para as circunstâncias e em cada uma delas há uma alegria, há uma resposta de Deus, há uma luz do Espírito Santo, para que eu e você venhamos a viver soberanamente, venhamos a viver crendo que há esse Deus que nos protege, Ele te protege a ti, nessa busca, nessa resposta que você espera em Deus. Somente busque Ele intensamente, nas 24 horas do teu dia. Que Deus te abençoe soberanamente, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, e que a intensidade do amor a Deus gere milagres, gere respostas, curas, vitórias em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Amém. Graças a Deus. Amém.